Olá, novamente. Mentes sedentas por conhecimento do receber o conhecimento. Eu sou Débora Confusa, sou moderadora aqui. Após o primeiro bloco, confesso, continuo em cima do muro. Mas as análises de hoje vão me ajudar a descer. Este é o segundo bloco. No bloco anterior, vocês viram a apresentação completa das teses sobre quando começa o dia? Defendidas por Ronaldo Lima Pôr do Sol e Edson Boa Morte Nascer do Sol. Se você perdeu o link, está nos cards e na descrição, o que veremos agora. Neste segundo bloco, aprofundaremos a discussão. Primeiro, a apresentação da réplica. Em seguida, análise crítica. Depois, confronto entre as réplicas. Lembrem-se, as teses originais e completas de ambos os debatedores estão disponíveis para download nos links da descrição do vídeo. Querem conversar direto com o Ronaldo ou com o Edson? Os contatos deles também estão na descrição. Ajude o canal e fique ligado. Se inscreva se ainda não é inscrito. Compartilhe este vídeo com quem ama debates teológicos. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. E não percam o próximo. Fiquem conosco até o final. Porque no terceiro e último bloco teremos o confronto direto entre as teses e, finalmente, o meu veredito final, revelando quem me convenceu mais e por quantos por cento. Mas por agora, vamos começar a esquentar este debate. Iniciamos com a réplica do Ronaldo Lima. Objetivo central: refutar sistematicamente a tese de Edson da Boa Morte, que defende o início do dia bíblico ao nascer do sol, demonstrando suas inconsistências e apresentando evidências sólidas para a tradição do pôr do sol. Argumentos principais: fundamentação acadêmica e histórica. Demonstra que há consenso entre fontes judaicas, Talmud, Enciclopédia Judaica, cristãs primitivas, Orígenes, Jerônimo, e acadêmicas modernas, Hernani Donato, sobre o início do dia ao pôr do sol. Contrasta com a completa ausência de fontes históricas na argumentação de Edson. Análise léxica detalhada. Examina o termo hebraico ereb, provando que significa especificamente início da noite, Strong, Gesenius. Mostra que a sequência tarde e manhã em Gênesis 1:5 confirma a estrutura noite-dia. Incoerências cronológicas na tese de Edson. Expõe problemas na interpretação da Páscoa, Josué 5:10 e 12. Se o dia começa ao nascer, a cronologia do maná se torna impossível. Cessaria no 16º dia, não no 15º como relata o texto. Demonstra que Levítico 23:32, tarde a tarde, seria inexplicável como exceção, criando um vazio de 12 horas na contagem. Problemas na interpretação da morte de Cristo. Refuta a tentativa de Edson de ajustar a cronologia da paixão. Mostra que a preparação não pode ser no 16º dia, contrariando o Êxodo 12. Aponta contradições nos 3 dias e 3 noites quando calculados a partir da quarta-feira. Falácias identificadas. Apelo à ignorância, ausência de fontes primárias, cherry picking, seleção de versos isolados sem contexto, anacronismo, aplicação de conceitos modernos como ritmo circadiano, evidências apresentadas, documentação histórica completa da tradição judaica, análise textual detalhada de pelo menos 15 passagens bíblicas, comparativos com calendários antigos, cálculos matemáticos das linhas do tempo. Conclusão: a réplica não apenas desmonta a tese adversária, mas constrói um caso irrefutável baseado em consenso histórico multissecular, precisão exegética, coerência narrativa em todas as passagens relevantes, impossibilidade prática da tese alternativa. Destaque final: enquanto minha argumentação se apoia em 3 milênios de tradição ininterrupta, documentos históricos e análise linguística rigorosa, a tese contrária se sustenta apenas em reinterpretações pessoais, sem qualquer base nas fontes originais. Análise crítica da réplica de Ronaldo Lima. 1. Fundamentação. Pontos fortes. Fontes diversificadas. Utiliza a Enciclopédia Judaica, Orígenes, Jerônimo e Hernani Donato. Léxico hebraico cita Strong, Gesenius para Erev Noite. Não apenas opiniões pessoais. Contrastéficas mostra a ausência total de fontes na tese de Edson. Comentário: a fundamentação é impecável. Ronaldo não apenas defende sua posição, mas expõe a fragilidade da tese adversária,
pela falta de bases históricas. 2. Estrutura argumentativa. Pontos fortes, progressão lógica. Começa com léxico, passa para a história e fecha com cronologia bíblica. Refutação direta. Para cada ponto de Edson, há uma contestação específica, exemplo Páscoa, em Josué 5. Clareza. Divide em tópicos Gênesis, Levítico, cronologia para fácil compreensão, comentário. A réplica é organizada como um debate acadêmico, não como mera opinião. Cada argumento de Edson é desmontado com precisão. 3. Profundidade técnica. Pontos fortes. Detalhe léxico. Explica Erev Boker com referências a dicionários de hebraico. Cronologia matemática. Mostra as 12 horas perdidos na contagem de Edson em Levítico 23. Ponto de melhoria. Poderia incluir mais exemplos de calendários antigos, exemplo babilônicos, para reforçar o consenso histórico. Quase perfeito, mas um comparativo com outros sistemas de contagem, como o babilônico, daria mais força. 4. Consistência bíblica. Pontos fortes. Harmonia textual prova, que o pôr do sol resolve. A ceia noturna da Páscoa, eixo do 12. O sábado começando na sexta tarde, Marcos 15:42. Problema do maná, mostra que a cessação no 15º dia, Josué 5:12, só faz sentido com o dia começando à noite. Comentário. Ronaldo não só defende sua tese, mas mostra que a alternativa quebra a narrativa bíblica. 5. Refutação a Edson. Pontos fortes identifica falácias. Cherry Picking Edson ignora Elv 23 e 32. Anacronismo, ritmo, circadiano. Problemas cronológicos. Expõe incoerências na morte. Ressurreição de Cristo. Exemplo 3 dias. Na sexta a domingo versus quarta a sábado. Ponto de melhoria. Poderia citar um rabino medieval, exemplo Maimônides, para reforçar a tradição judaica. Comentário. A refutação é devastadora, mas uma citação adicional de autoridade judaica seria o último prego no caixão. Nota final. 4,8. Veredito. Prós. Rigor acadêmico, clareza, uso estratégico de fontes e lógica irrefutável. Contras. Pequenas oportunidades para ampliar o contexto histórico. Exemplo, calendários não judaicos e citações judaicas medievais. Recomendação final, uma réplica quase perfeita. Para virar nota 5, nota máxima. Basta adicionar 1 ou 2 exemplos extrabíblicos, como Flávio Joséfo ou manuscritos do Mar Morto. E uma citação de Maimônides sobre o pôr do sol. Destaque. Ronaldo não apenas defende a tradição do pôr do sol, ele prova que a tese contrária é insustentável por falta de evidências e por criar contradições textuais. Resumo da réplica de Edson da Boa Morte. Tese. O dia bíblico começa ao nascer do sol. 1. Fundamentação principal. Base bíblica exclusiva. Rejeita fontes históricas externas, focando apenas na Bíblia. Argumenta que Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 5, haja luz, define o início do dia com a luz, não com as trevas. Crítica à interpretação de Ronaldo. Acusa Ronaldo de confundir o período das trevas primordiais, Gênesis 1:2, com o início do dia criativo. Afirma que tarde e manhã, Gênesis 1:5, marca o fim de um ciclo de 24 horas, não o início. 2. Argumentos centrais. A. Cronologia da criação. Luz antes do sol. A luz criada no primeiro dia, Gênesis 1:3, é independente do sol criado no quarto dia, provando que o dia começa com a claridade. As trevas, Gênesis 1:2, são um período anterior à criação, não parte do primeiro dia. B. Eventos bíblicos. Páscoa, Êxodo 12. O cordeiro é morto e comido no mesmo dia, 14 de Nisan, com a ceia ocorrendo à noite, mas ainda dentro do mesmo dia, iniciado ao nascer do sol. Pães ázimos são consumidos antes do 15 de Nisan, harmonizando com Êxodo 12:8. Ressurreição de Jesus. Defende que Jesus morreu na quarta-feira, 14 de Nisan, e ressuscitou no sábado, 17 de Nisan, cumprindo 72 horas exatas, Mateus capítulo 12 e 40. Alega que Lucas capítulo 24, versículos 21,
hoje é o terceiro dia, refere-se ao período após a ressurreição, não ao tempo no túmulo. C. Levítico capítulo 23, versículo 32. Tarde à tarde. Trata como exceção cerimonial. Yom Kippur, não como regra geral. Argumenta que o sistema de contagem pôr do sol a pôr do sol só foi adotado pelos judeus pós-exílio. Neemias 13:19. 3. Críticas à tese de Ronaldo Lima. Tradição versus escritura. Acusa Ronaldo de priorizar a tradição judaica, pôr do sol, sobre o texto bíblico claro. Gênesis 1. Questiona: onde a Bíblia ordena contar o dia do pôr do sol ao pôr do sol? Incoerências cronológicas. Afirma que a tese de Ronaldo não resolve. A cessação do maná no 15º dia, Josué 5:12, se a ceia ocorre no 15º à noite. A existência de 2 dias de preparação, 13 e 14 de Nisan, na Páscoa. 4 problemas não resolvidos. Falta de fontes históricas. Nenhum documento antigo, judaico ou cristão é citado para apoiar a tese do nascer do sol. Contradição em Levítico 23:32. Se tarde à tarde é exceção, por que o sistema de contagem não entra em colapso? 12 horas perdidas entre dias. Harmonização dos evangelhos. Não explica como a ressurreição no sábado, sua tese, se alinha com Mateus 28:1, no fim do sábado ao raiar do domingo. 5. Conclusão da réplica. Alegação final. A Bíblia define o dia a partir da luz, amanhecer, não das trevas. Tradições humanas, judaicas ou adventistas, não podem sobrepor-se ao texto sagrado. Chamada para debate. Desafia Ronaldo a provar que o pôr do sol é um mandamento bíblico, não apenas uma tradição. Destaque polêmico. Se o dia começa ao pôr do sol, por que a Nova Jerusalém não terá sol? Apocalipse 21:23, mas ainda assim terá dia. Análise crítica da réplica de Edson da Boa Morte. 1. Fundamentação. Pontos fracos, falta de fontes extrabíblicas. Edson rejeita deliberadamente documentos históricos, rabínicos e patrísticos, limitando-se apenas ao texto bíblico. Ausência de léxicos. Não consulta Strong, Gusínios ou BDB para validar suas interpretações de Tarde Manha. Contrast nulo não confronta suas ideias com a tradição judaica ou acadêmica. Comentário. A recusa em usar fontes externas enfraquece a réplica. Debate histórico exige engajamento com evidências além do texto bíblico isolado. 2. Estrutura argumentativa, pontos fortes. Organização temática. Divide em tópicos Gênesis, Páscoa, Ressurreição, foco na cronologia. Dedica espaço à harmonização dos 3 dias e 3 noites. Pontos fracos, falta de progressão lógica. Salta entre temas sem conexão clara. Exemplo: luz pré-solar com calendário civil. Repetição. Reitera excessivamente que a luz veio primeiro, sem avançar o debate. Comentário. A estrutura é funcional, mas falha em construir um argumento cumulativo. 3. Profundidade técnica, pontos fortes. Menção a Gênesis. 1. Discute a luz criada antes do Sol 1. 3 contra 1 a 14. Cálculo das 72 horas. Tenta harmonizar Mateus 12:40 com uma morte na quarta-feira. Pontos fracos, ignora problemas linguísticos. Não explica por que tarde e manhã, Gênesis 1:5 seria apenas fim de ciclo. Naoni falha na exegese. Trata Levítico 23 e 32 como exceção sem justificar por que não seria a regra. Comentário. Aborda questões técnicas, mas com interpretações superficiais e seletivas. 4. Consistência bíblica. Problemas graves. Páscoa, eixo do 12, afirma que a ceia ocorre no mesmo dia da morte do Cordeiro 14 de Nissan, mas ignora que eixo do 12. 8 exige que seja à noite, o que, na sua tese, já seria o 15 de Nissan. Maná Josué 5 e 12. Não resolve como o maná cessaria no 15º. Dia sei e ceia com produtos da terra ocorre no 14º. Dia da expiakelv 23 e 32. Alega ser exceção, mas não explica como um sistema dual o início do dia às 6 horas, exceto em Yom Kippur, funcionaria na prática. Comentário.
Cria mais contradições textuais do que soluções. 5. Refutação a Ronaldo Lima. Falhas, argumentos circulares. Repete que a luz veio primeiro sem refutar as fontes históricas citadas por Ronaldo. Distorções. Acusa Ronaldo de negar a criação nas trevas, Gênesis 1:2. Quando ele apenas defende que o dia começa na noite, ignora Deus oponente. Não menciona citações de Orígenes, Jerônimo ou a enciclopédia judaica usadas por Ronaldo. Comentário. Mais defensivo do que refutativo. Não engaja com os melhores argumentos do oponente. Nota 2,8 de nota máxima 5. Conclusão final. Ronaldo Lima. 85% convincente. Prós. Fontes sólidas. Exeges precisa. Harmonização bíblica impecável. Contras. Poderia citar mais pais da Igreja: Agostinho, Calvino, Edson da Boa Morte. 15% convincente prós. Tentativa de harmonizar Mateus 12 e 40. Contras: falta de fontes. Contradições cronológicas. Ignorou dados oponentes. Porque Ronaldo venceu. Sua réplica foi baseada em evidências, não em opiniões. Edson não refutou as fontes judaicas e cristãs primitivas. A definição léxica de tarde e noite. As incoerências práticas. Páscoa, Maná, Yom Kippur. Dicas para Ronaldo. Adicione Agostinho ou Calvino para fortalecer o apelo interdenominacional. Use gráficos para mostrar a cronologia da Páscoa 14th, Ileu, Wei, Nissan. Para Edson. Encontre pelo menos uma fonte histórica que apoie o nascer do sol. Resolva as contradições em Josué 5 e Levítico 23. Engaje com Orígenes. Jerônimo, por que estariam errados? Aviso para o próximo bloco. Se Edson não trouxer fontes antigas ou resolver as falhas cronológicas, seu caso estará perdido. Ronaldo precisa apenas manter a consistência. Conclusão final. Ronaldo Lima. 85% convincente. Prós. Fontes sólidas. Exeges precisa. Harmonização bíblica impecável. Contras. Poderia citar mais pais da Igreja: Agostinho, Calvino, Edson da Boa Morte. 15% convincente prós. Tentativa de harmonizar Mateus 12 e 40. Contras: falta de fontes. Contradições cronológicas. Ignorou dados oponentes. Porque Ronaldo venceu. Sua réplica foi baseada em evidências, não em opiniões. Edson não refutou as fontes judaicas e cristãs primitivas. A definição léxica de tarde e noite. As incoerências práticas. Páscoa, Maná, Yom Kippur. Dicas para Ronaldo. Adicione Agostinho ou Calvino para fortalecer o apelo interdenominacional. Use gráficos para mostrar a cronologia da Páscoa 14th, Ileu, Wei, Nissan. Para Edson. Encontre pelo menos uma fonte histórica que apoie o nascer do sol. Resolva as contradições em Josué 5 e Levítico 23. Engaje com Orígenes. Jerônimo, por que estariam errados? Aviso para o próximo bloco. Se Edson não trouxer fontes antigas ou resolver as falhas cronológicas, seu caso estará perdido. Ronaldo precisa apenas manter a consistência.